Olá, eu sou Cristiane Duarte, estou à frente da Coordenação de Qualidade da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde, vinculada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde. Como é de conhecimento de todos, ou pelo menos a maioria, a Coordenação de Qualidade recebeu um desafio, uma missão, para implantar um sistema de gestão de qualidade em toda a subsecretaria. Então, diante desse desafio, vem organizando e coordenando reuniões que compõem a Oficina de Planejamento Estratégico com o objetivo de implantar um SGQ. Vamos fazer agora um retrospecto de todas as etapas já transcorridas e o produto gerado, de cada reunião, para que vocês possam ter um melhor panorama e do andamento de todo esse processo. Para que vocês tenham uma ideia do todo, colocamos aqui as principais fases que compõem a elaboração de um planejamento estratégico. Então, basicamente, são 5 fases: a definição de identidade organizacional, a análise de cenário, a definição de objetivos e metas com fórmulas de indicadores, elaboração de planos de ação e monitoramento da execução. Então, a definição de identidade organizacional é repensar qual é a sua razão de ser, aonde se quer chegar e quais os valores vão nortear esse caminhar. Já na análise de cenário, faz-se um levantamento, identificação dos pontos fortes, pontos fracos, que representam características do ambiente interno, e as oportunidades e ameaças que configuram o cenário externo. Na sequência, diante de todo esse material já produzido, define-se os objetivos estratégicos a serem alcançados e, para o alcance desses objetivos, estabelecem-se metas como indicadores para medição. Em seguida, traçados os objetivos estratégicos, elaboramos planos de ação para organizar a execução dessas metas que proporcionarão o alcance dos objetivos. E, por último, ao iniciar a execução desses planos de ação, um monitoramento, que vai fazer o acompanhamento de todo o planejamento. Então, vamos ver, passo a passo, como se deu esse processo até hoje. Então, na primeira fase, que foi a definição da identidade organizacional, tivemos uma necessidade de realinhar os valores, esse tripé importante que constitui a nossa identidade, ou seja, a nossa missão, que é a nossa razão de ser, a visão de futuro e os valores organizacionais. Então, estreando a nossa oficina de planejamento estratégico, tivemos uma reunião com representatividade significativa de todas as áreas, fizemos uma discussão coletiva, um brainstorming, um turbilhão de ideias, baseado em parâmetros definidos, que seriam a missão da SES já instituída e a missão de algumas superintendências que já possuíam definida. Avaliamos em conjunto e redefinimos a nossa missão, a razão de ser da nossa subsecretaria. Na sequência, ainda nessa discussão coletiva, baseado nos parâmetros trazidos de outras, como referências, definimos a nossa visão de futuro. E, na sequência, avaliando os valores organizacionais já definidos pela nossa Secretaria de Saúde, sentimos a necessidade de incorporar 2 novos valores. Esses valores, isoladamente assim, talvez não deem a dimensão do que queremos trabalhar. Então, em função disso, foi feita a descrição para cada valor organizacional, de forma que fique mais claro o que de fato queremos com a definição desses valores organizacionais. Vocês vão ter chance de olhar isso com mais calma, logo, logo. Mas aqui dá para ter uma noção de como foi. Definido, então, o nosso tripé, definida a nossa identidade organizacional, passamos para a análise de cenário. Antes de começarmos a fazer análise de cenário, precisamos
identificar quais são as nossas partes interessadas, né? Quem são os nossos clientes. Mas não só nossos clientes, quem são os fornecedores, quem são as pessoas interessadas no nosso negócio. Entenda o negócio como o nosso objeto de trabalho, a nossa atuação. Então, também em reuniões com a participação de todas as áreas, em discussões coletivas, fomos fazendo o levantamento, fazendo a identificação de quais as nossas partes interessadas. Além disso, tentando mapear quais são as necessidades de cada um deles e quais as expectativas, né, com os nossos serviços e o que precisamos realizar para que atendamos às necessidades e, de repente, até superemos as expectativas de nossas partes interessadas. Então, como a nossa subsecretaria é uma subsecretaria robusta, né, sólida, com bastante frente de atuação, a nossa lista de partes interessadas ficou um pouco extensa e vão ser necessárias aqui algumas telas. Mas vocês vão ter, talvez não dê tempo de ler tudo, mas vocês vão ter oportunidade, com calma, de ter acesso a esse material, porque ao final de todo o planejamento estratégico será produzido, né, um plano estratégico, que será uma espécie de book, um livro, com todo o resumo de todo esse processo e com anexo as tabelas de cada produto gerado. Então, podemos ver aqui, na relação das partes interessadas, temos órgãos colegiados, parceiros, instituições de ensino e pesquisa, órgãos de fomento, população, sociedade, cidadão em geral, municípios, setor regulado, o próprio LACEN, até a mídia mesmo, canais de mídia, as secretarias estaduais, órgãos de controle interno. Também temos, que a gente acabou não citando do primeiro slide, né? A Anvisa, os próprios colaboradores internos, setores internos da SES, entre outros. Aqui ainda fornecedores, sociedade civil organizada e o CGA. Na sequência, entramos então na análise de cenário em si. Para a análise de cenário, aplicamos a ferramenta SWOT, que é uma ferramenta bastante conhecida e até muito comum no processo de análise de cenário. Em inglês, SWOT significa Strengths, Weaknesses, Threats and Opportunities. Acabei falando até na ordem inversa. Em português, fica traduzida como FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Traz para a gente a oportunidade de avaliar o cenário interno, composto de forças e fraquezas, né, pontos fortes e pontos fracos, e também a análise do cenário externo, com o levantamento das oportunidades de melhoria, de desenvolvimento e ameaças ao negócio. Então, trouxemos nas discussões coletivas com as representações de todas as áreas, esses 4 aspectos de maneira separada, para ficar mais fácil de trabalharmos, né, o levantamento, iniciando pelas forças que aqui apresentamos, para que vocês possam ter, né, uma ideia. Reparem que dessas 9 forças, tem 1, 2, 3, 4, 5 sinalizadas em cinza, porque após o levantamento realizado, foram priorizadas 5 dessa relação, para poder ser trabalhada. Iniciada pela força, seguimos com o levantamento, as discussões e levantamento das fraquezas, também fazendo a priorização. Na sequência, ameaças. E, por fim, trazendo o levantamento das oportunidades. Então, aqui vemos a matriz SWOT completa, com os 4 quadrantes, né, os 4 aspectos. Aqui, cenário interno, né? Pontos fortes, pontos fracos. E embaixo, os aspectos externos, oportunidades e ameaças, sendo relacionadas 5 forças, fraquezas, oportunidades e ameaças priorizadas.
Realizado o levantamento de todos os itens que apresentamos na tabela no slide anterior, realizamos o cruzamento desses quatro aspectos com atribuição de pontuações, conforme vocês podem ver aqui na tabela, né? Pontuação 0 para indiferente, pontuação 1 é um impacto moderado e pontuação 2 um impacto forte. E fomos avaliando em que nível as forças poderiam favorecer o aproveitamento das oportunidades. Então, aqui, o cruzamento resgata as 5 forças que foram priorizadas e as 5 oportunidades priorizadas. E vamos fazendo o cruzamento nesse questionamento, conversando, dialogando, ponderando e atribuindo uma pontuação para cada cruzamento. Assim, fazendo para cada um dos quadrantes. Primeiramente, fizemos forças com oportunidades, na sequência, forças em que nível as forças minimizam as ameaças, também atribuindo pontuação para cada uma delas. Em seguida, capturando em que nível as fraquezas dificultam o aproveitamento dessas oportunidades, para encerrar o cruzamento, fazendo o confronto de que nível as fraquezas acentuam essas ameaças. Caso venham a ocorrer, né, no cruzamento, vendo a pontuação do grau de impacto que isso causará para a implantação do sistema de gestão da qualidade na nossa subsecretaria. Ao final desse processo, a pontuação gerada nos mostrou que o nosso posicionamento estratégico está equilibrado, o que é muito positivo. Como é que a gente percebe isso? Pelo número que foi gerado em cada cruzamento. Eles estão muito próximos um do outro. Porém, o quadrante que mais pontuou foi o quadrante das fraquezas com as ameaças. Por isso elas estão listadas aqui. Vai ser o quadrante em que vamos nos debruçar para traçar objetivos, para traçar estratégias de forma que eles não venham a impactar negativamente a implantação do sistema de gestão da qualidade, ou que não venham a comprometer a implantação. Na sequência, entramos na terceira fase, que é a fase de definição de objetivos, com o estabelecimento de metas e indicadores de medição. Mas antes de definirmos os objetivos estratégicos, era necessário que pensássemos naquele cenário, né, naquele quadrante de fraquezas com ameaças, no nível de criticidade do risco que apresentam. Então, foi importante trabalharmos a classificação e a priorização dos riscos. De que forma? Aplicando a matriz de risco, que fazia a classificação dos riscos em alto, baixo, muito alto ou médio, e na sequência avaliando cada risco classificado por aspectos de gravidade, urgência e tendência, de modo que pudéssemos priorizar quais deles realmente se mostravam um perigo para a implantação do SGQ. Trouxemos então aqui para vocês terem dimensão dessa classificação na matriz de risco, as tabelas que são critérios de avaliação. Como vocês podem observar, temos o critério de gravidade e impacto, que vai definir se é alto, médio ou baixo. Aqui a definição do que seria o alto, né? É algo que impede o alcance da missão ou da visão. O médio dificulta esse alcance e o baixo não interfere. Já no aspecto de ocorrência, é algo que pode ser frequente, provável ou improvável, e aí atribui-se lá na tabela, vocês vão ver já já, o conceito A, B ou C. Para a gravidade e impacto vai ser atribuído o conceito 1, 2, 3. No nível do risco, fica classificado como alto, médio e baixo, recebendo nessa sigla LMEBA. E alto é quando considerar como prioridade em relação ao planejamento, sendo obrigatoriamente inserido como objetivo, precisa de uma ação imediata para reduzir ao máximo o risco. No médio, é necessária a elaboração de um plano, né? Não é prioritário. E o baixo
também não é prioritário e nem precisa de elaboração de um plano de ação. Então, vejamos a tabela em si. Feita a colocação, a migração dos itens de fraqueza e ameaça, trazidos lá da planilha, da tabela da SWOT, listamos aqui e fomos fazendo o cruzamento, primeiro a atribuição dos conceitos, né, de ocorrência, na sequência o conceito de gravidade e impacto, e ao cruzar esses conceitos resultou o nível de risco. Vocês podem perceber que praticamente todos alto e muito alto, né, a grande maioria muito alto. Então, mostrando a importância de se trabalhar esses riscos, de modo que eles não venham a comprometer a implantação. Porém, como vemos, é uma lista grande, né? 10 itens, era necessário fazermos a priorização. Então, assim, na sequência, aplicamos a GUT. A GUT precisa de uma outra gama de critérios para análise das situações elencadas. Já na GUT, os critérios são gravidade, urgência e tendência. Então, trouxemos aqui para que vocês tenham maior clareza quais são os valores atribuídos, né, de 1 a 5 no nível de gravidade. Opa, deixa eu botar o vermelhinho, que fica melhor para ver. De 1 a 5, né, no nível de gravidade. Então, sendo 5 o que vai ser extremamente grave se acontecer, e o 1 não vai ter gravidade alguma. Na mesma linha de raciocínio para urgência, sendo o 1 que não tem pressa para agir sobre aquela situação, e o 5 é necessário uma ação imediata. E quanto à tendência, também na pontuação de 1 a 5, o 1 é, se nada for feito, não vai agravar a situação e, de repente, até pode melhorar o problema. Melhorar a situação ou o problema ser solucionado. Enquanto que para o 5, se nada for feito, o agravamento da situação ou problema se mostra imediato. Diante dessa gama de critérios, fizemos, né, a migração dos itens para esta planilha GUT e, atribuindo a pontuação para cada um dos critérios, no cruzamento dessa pontuação, chegamos ao valor final de cada item, que nos mostrou a ordem de prioridade a ser trabalhada. Como dito anteriormente, 10 itens eram um conjunto bastante grande, então priorizamos desses itens 8 deles para que pudéssemos trabalhar os objetivos estratégicos. Na sequência, iniciamos nesse mês de agosto a terceira etapa do planejamento estratégico, né, que é a etapa de definição de objetivos estratégicos, com estabelecimento de metas e também de indicadores de desempenho. Mas não finalizamos nesse encontro que tivemos no dia 4. Começamos as discussões coletivas com representantes de algumas superintendências, mas vamos ter um novo encontro agora, dia 23, para finalizarmos esse objetivo, que é a definição desses objetivos. E é fundamental, é de grande importância, que todas as superintendências tenham a sua representatividade nesse processo, de modo que a implantação do sistema de gestão da qualidade seja, de fato, abrangente a todas as áreas que compõem a nossa subsecretaria. Concluída a etapa de definição de objetivos, metas com indicadores, entraremos na fase de elaboração do plano de ação. Para essa fase, utilizaremos outra ferramenta de qualidade, muito conhecida também, bastante utilizada, que é a 5W2H. Na ocasião da elaboração de plano de ação, vamos trabalhar cada meta em separado, pensando em cada ação necessária para a execução das metas, com a definição de indicadores de desempenho, mas também pensando nos prazos para a realização de cada ação, quem serão os responsáveis pelas metas e ou pelas ações separadamente. Para tanto, a gente vai precisar agendar uma nova data, um novo encontro. E, na sequência, teremos o processo de monitoramento, e aí sim a execução desse planejamento estratégico, e que será acompanhado mais de perto pelo GT da qualidade.
vão haver reuniões periódicas para que a gente possa fazer o acompanhamento da execução do planejamento. Espero que essa apresentação tenha dado um panorama bem abrangente para todos entenderem como é que vem se dando esse movimento de construção do planejamento estratégico para a implantação do SGQ em nossa subsecretaria. Caso tenham ainda dúvidas ou sugestões, ou mesmo críticas e elogios, podem nos contactar, fazendo um contato pessoal, indo na nossa sala, ou então pelos contatos aqui apresentados, telefone e e-mail. Como não poderia deixar de ser, gostamos sempre de trazer uma frase de reflexão. E aqui hoje deixamos duas frases de dois gurus da qualidade, Deming e Crosby, que são muito conhecidos e que trazem boas provocações para refletirmos. Até o dia 23.